Meus amigos e irmãos, permaneçamos na paz de Deus. Esse tema de hoje, na verdade, daria um workshop. Muito mais do que isso, dias de estudos, de diálogos sobre esse tema. Esse é um dos temas mais importantes da doutrina espírita, do livro dos Espíritos. E, no entanto, a gente tem passado por esse tema de uma forma muito rápida, muito superficial, porque este capítulo, ele mexe muito com os nossos interesses egóicos, com as nossas ambições, com a nossa avareza. Então a gente costuma passar muito de leve, muito rapidamente. Na verdade, passamos rapidamente sobre a terceira parte do livro dos Espíritos. Essa terceira parte do livro dos Espíritos, ela contém a doutrina social do Espiritismo. Existe uma doutrina social do Espiritismo. Nós, às vezes, não a consideramos, mas ela existe e ela está resumida. Seus fundamentos estão na terceira parte do livro dos Espíritos. Como a questão social ela é muito abordada no âmbito da política e no âmbito da ideologia, criou-se assim no meio religioso, em boa parte do meio religioso, não em todos os lugares, a ideia de que estudar, ou debater, dialogar a questão social é algo que não tem a ver com espiritualidade, e não tem a ver inclusive com o espírito cristão. Isso é um desvio, talvez porque no século passado, desde o século XIX, nós tivemos muito acirramento das lutas políticas e ideológicas que abordam a questão social também, devem abordar, a política deve tratar da questão social, mas há uma diferença muito grande, não só de abordagem, mas principalmente de prática, quando nós vemos a doutrina social, não só do Espiritismo, mas do próprio cristianismo. O cristianismo, ele aborda pelas palavras de Jesus e sobretudo pela prática de Jesus e depois pela narrativa da vida dos apóstolos e dos discípulos do primeiro século, a importância que era dada à questão social a partir do impulso do coração, a partir do impulso da prática do amor, que é, como diz a codificação kardeciana, o corolário da doutrina cristã. Nós vemos no Atos dos Apóstolos, descrevendo um pouco a Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi a primeira, digamos assim, o primeiro templo, né, do cristianismo. E a Casa do Caminho ali se pregava o Evangelho, mas ali se tinha uma preocupação muito grande com a lei de justiça, com a aplicação da justiça às pessoas. Então a Casa do Caminho é uma casa que acolhia os necessitados, que eram muito mais, proporcionalmente, os necessitados eram muito mais do que os dias de hoje. Hoje nós vemos muita miséria, mas é muito menor do que no passado, proporcionalmente. Porque hoje temos mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, e só no nosso país são mais de 200 milhões de pessoas. Mas a miséria era muito maior no tempo de Jesus, antes do tempo de Jesus, e na Idade Média, do que nos dias de hoje. Mas os primeiros cristãos tinham essa atenção especial em minorar, em aliviar o sofrimento dos outros, mas de uma forma muito intensa, porque eles não faziam simplesmente o que nós costumamos fazer nos dias de hoje. Nós damos aquilo que nos excede, aquilo que está faltando, que está sobrando na nossa casa, nós damos uma moeda, que é realmente um princípio de louvável, né? Pode desenvolver-se isso, mas nós damos aquilo que excede, que é supérfluo para nós. Mas nós vemos no primeiro século, no cristianismo, em torno da Casa do Caminho e em torno da missão dos apóstolos, estavam muitos homens que eram ricos naquela época, eram homens de grandes propriedades, grandes recursos monetários, e esses homens, movidos pela fé, pela convicção na
palavra, do ensinamento do cristianismo na prática, do modelo, da prática de Jesus, eles chegavam a vender as suas propriedades e colocavam o que eles arrecadavam na mão dos apóstolos que dirigiam a entidade nascente, principalmente a casa do caminho. E aquele dinheiro, aqueles recursos eram utilizados para aliviar ou mesmo eliminar o sofrimento de alguém, o sofrimento daqueles mais necessitados. Pela descrição que nós temos de Atos dos Apóstolos e livros mediúnicos também, a casa do caminho seria um misto de templo com pronto-socorro do Hospital Valfredo Miguel. É essa coisa, assim, porque às vezes a gente acha que a prática espiritual, o momento da prática espiritual é aquela coisa séria, que a gente fica silencioso. É bom, muito bom que se faça isso também. Tá? Silencioso, nós não falamos com ninguém, aquela ritualística. Mas na vida dos grandes apóstolos e na vida de todos os santos do cristianismo, nós não vamos encontrar essa quietude que, digamos assim, protege o nosso egoísmo, protege a nossa avareza. Eu me lembro da primeira vez, só para falar do nosso terreno, da nossa área, quando eu fui ao Chico Xavier, eu tinha 17 anos de idade. E eu, nesse Natal, eu me imaginei quando chegasse na comunhão espírita cristã, era dentro da comunhão espírita cristã, eu ia encontrar assim um centro modelo. Tudo muito silencioso, tudo muito ascético, tudo muito organizado. Nem falando. E quando eu cheguei à comunhão espírita cristã, era uma feira do alecrim, a 10ª potência. Era a gente entrando e saindo. Eram pessoas pedindo informação, falando das suas dores, e Chico Xavier, lá no fundo da mesa, psicografando, enquanto outras pessoas liam o Evangelho. E nesse dia eu não ouvi, mas o Armando Tomás, que esteve lá várias vezes, às vezes eles colocavam música altíssima, lá em cima, o volume é todo vapor, talvez para abafar um pouco o barulho das conversas. E isso era o trabalho de Chico Xavier na comunhão espírita cristã. Nos choca. Eu fiquei chocado quando cheguei, porque eu imaginava uma outra coisa. Mas aquilo era um trabalho muito próximo, talvez, da casa do caminho de São Pedro. Acolher os necessitados, acolher aqueles que não têm ainda sequer a educação para ficar silenciosos durante uma atividade religiosa, uma explanação. E isso nós vamos ver na vida dos outros missionários, dos outros apóstolos. A vida de Francisco de Assis também não foi diferente, não foi diferente, digamos assim, dessa agitação, que foi a vida de Chico Xavier ao serviço do próximo. Então, meus amigos, eu faço essa introdução para mostrar que a questão social, ela faz parte do cristianismo. E ela está inerentemente ligada à questão do amor. Como nós podemos falar de amor se não temos a preocupação com a situação dos nossos irmãos, dos nossos companheiros? Nós podemos até repetir como Paulo, não? Como você pode dizer que crê em Deus, a quem você não vê, se você não crê no seu irmão, a quem você vê? Então não há possibilidade de nós amarmos a Deus sem termos essa vinculação, esse interesse pelo nosso próximo. Não há como praticar o amor sem termos essa abertura para acolher o nosso próximo. E é por isso que o cristianismo, digamos assim, além do ensinamento espiritual, o cristianismo privilegiou essa assistência. E o espiritismo não ficou atrás. Na lei de justiça, de amor e de caridade, ela começa tratando do conceito de justiça e vai depois questionar os nossos. Eu sugiro que cada um em casa abra um livro na terceira parte, capítulo 11, e faça um estudo daquilo que está contido na terceira parte do livro dos Espíritos. O capítulo 11 é o capítulo da lei de justiça, de amor e de caridade. Então começa
nós vamos relembrar os velhos tempos dos seres espíritos, que a gente ficava com o livro dos espíritos, vendo as perguntas e respostas e fazendo breves comentários. Vamos rememorar essa época hoje? Então, na primeira questão que foi lida pelo nosso irmão, o sentimento de justiça está na natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Então, os espíritos respondem que está na natureza. Está na natureza de uma forma não lapidada. Ela está no próprio egoísmo nosso, que sabe discernir quando alguém age de forma, sabe mais ou menos discernir quando alguém age de uma forma justa ou injusta em relação a nós. Okay? Aí na questão seguinte, Kardec pondera, mas se está na lei da natureza, por que algumas pessoas não têm noção plena de justiça? Porque a noção não é plena, varia de pessoa para pessoa. Alguém que esteja acostumado, né, a cuidar apenas dos seus próprios interesses, a olhar para o seu próprio umbigo, a viver essa vida vegetativa, apenas a satisfação dos seus prazeres, dos seus caprichos, sem ter a sensibilidade ainda de perceber que não está só, estamos interligados, estamos dentro da família universal. Certamente o conceito e a percepção de justiça dessa pessoa vai ser um conceito mais restrito, mais precário do que alguém que já tenha se sensibilizado para a existência da rede universal, para a existência da família universal, para alguém que já tem uma prática espiritual. Então, por isso que a segunda questão diz que, embora seja inata a percepção da justiça, ela se elabora, ela se defina com a nossa evolução, quando nós vamos desenvolvendo sabedoria, principalmente. E aí nós podemos questionar, por que, em pleno século XXI, quando nós já refinamos tantos conceitos, às vezes nosso conceito de justiça é o mesmo da Idade Média? Porque no dia a dia, na prática, nós não temos resistência a aplicar, por exemplo, esses conceitos que estão desenvolvidos no livro dos Espíritos, que são conceitos do século XIX, e que para a gente aplicar, às vezes nós não temos, não vou dizer habilidade, o que freia é o egoísmo, o que freia é o nosso egoísmo. Mas hoje, no século XXI, nós já temos condição de refinar ainda mais esses conceitos que estão no próprio livro dos Espíritos, nessa parte da lei de justiça, amor e caridade. Mas nem isso nós conseguimos, porque estamos, digamos assim, presos em nossas gaiolas, em nossos bunkers. Nós não estamos abertos, nós estamos abrindo os nossos braços para viver. O resultado disso é sempre sofrimento, não há vantagem nenhuma. Nós não conseguimos ver desvantagem porque estamos com os olhos vendados pela ignorância, vendados também pela fixação no egoísmo. Mas depois que cai a vida, diz, mas olha, quanto tempo eu queria. Porque nós vivemos apenas para nós próprios. Vivemos dentro das nossas gaiolas, dentro das nossas celas, é uma vida muito pobre. Quando a gente abre os braços para interagir com o próximo, para ajudar também o próximo, também nós somos ajudados com isso, nós percebemos que podemos viver num patamar de satisfação, de felicidade muito maior do que o que nós vivemos. Não? Mas vejamos mais algumas perguntinhas. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Uma das questões que nós vamos ler aqui é o seguinte: diz assim, vamos ver de novo. No vosso mundo, por que a maioria dos homens não pratica a lei de justiça? Cada um usa o que representa. Essa causa de preocupação da confusão em que vive as sociedades humanas. A vida social otorga direitos e impõe deveres recíprocos. Afirmam os espíritos. Aí vem Kardec coloca, e tem colocado, a nossa dúvida. Mas como é que o homem vai conhecer o limite do seu direito? E os espíritos respondem: o limite do direito, que com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e recíprocas. Ou seja,
O limite do meu direito está na minha capacidade de perceber a necessidade do meu próximo. E aquilo que eu desejo para o outro, aquilo que eu desejo para mim, geralmente nós desejamos melhor, a não ser que estejamos passando por uma fase difícil, de depressão, um processo depreciativo, mas nós sempre desejamos o melhor para nós. Então é isso também que define o limite, né, do nosso direito e o direito do nosso semelhante. Direito de propriedade. Estou dando um pulinho aqui só para a gente fazer umas pequenas revisões e o resto vocês vão ver em casa, ok? É um apelo que eu faço. Esse capítulo, se a gente ler, se a gente meditar, pode mudar muita coisa na vida da gente, esse capítulo do Livro dos Espíritos. E se todo mundo lesse e refletisse, poderíamos mudar a sociedade do indivíduo, não é só o indivíduo, mudaríamos a sociedade. Mas aí vem a questão de direito de propriedade, roubo. É uma questão que ela é muito difícil de ser discutida à luz da ideologia, à luz das disputas políticas, mas o Livro dos Espíritos coloca dentro de um patamar em que se torna acessível essa compreensão. Vejamos, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Essa é importante, essa questão, importantíssima resposta. O de viver. E eu faço aqui um apelo para todos nós. Vamos refletir. Temos assegurado o direito de viver às pessoas? A todas as pessoas? A nossa sociedade assegura o direito de viver às pessoas? Nós que estamos nos templos, nós que lemos o Evangelho, nós que recitamos a Bíblia, temos contribuído para assegurar o direito de viver? Ou nós nos fechamos na nossa família nuclear e dizer o resto se dane? Meu filho não pode passar fome, agora no vizinho se passar, a gente no máximo faz uma prece. Não é isso? Deus o abençoe. Será que nós temos contribuído para assegurar esse primeiro direito, que é o de viver? Aí a consciência vai responder para cada um de nós. Continua a resposta. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa para comprometer a existência corporal. Vamos ver essa parte, porque a gente se fixa muito nessa primeira sublinhada de que ninguém pode atentar contra a vida do seu semelhante. Aí, pronto, está resolvida essa questão. Não podemos matar, temos que praticar o ensino, mas a resposta vai além. Nem de fazer o que quer que possa, qualquer coisa que possa comprometer a existência corporal. E aí entra também a nossa responsabilidade em assegurar o mínimo para as pessoas, o alimento, a assistência médica, essas coisas. Na verdade, numa sociedade quase perfeita, nós poderíamos dizer que o Estado faria tudo isso. Mas nós sabemos que o Estado não faz, às vezes porque não tem condição, às vezes porque não é bem gerido. E nós vamos ficar de braço cruzado? Isso é problema do Estado? Porque em qualquer parte do mundo, o Estado não consegue atender a todas as necessidades. Não é só no Brasil, não. Aqui a situação é um pouquinho grave em relação a países desenvolvidos. Mas você vai chegar nos Estados Unidos, você vai encontrar gente dormindo no chão. E até pouco tempo, eles não tinham nem o SUS. Hoje eles têm lá o PRF, é uma espécie de SUS. Mas a nação mais rica do mundo, até Obama, e Obama quase que não consegue implantar, uma nação de milionários, de muita grana, se negava a dar assistência médica universal. Coisa que nós temos aqui no SUS. A gente reclama do SUS com muito problema, precisamos aperfeiçoar, né? Aí vamos para os planos de saúde, até eu estou lá, com plano de saúde. Mas quando a coisa aperta mesmo, vem um tratamento difícil, o plano joga para o SUS. Porque é o SUS que segura a barra. Mas os americanos não tinham, os americanos pobres não tinham. Vejam a gravidade. A nação mais rica do mundo deixava pessoas morrer na porta do hospital, sem assistência, né?
Pois bem, o Estado pode não fazer tudo, mas e a sociedade? Nós que nos dizemos cristãos, e nós que somos os herdeiros de Pedro, de Paulo, de Tiago, e sobretudo de Jesus, não? Temos as nossas falhas, mas nós somos herdeiros dessa mensagem. O que fazemos? O que podemos fazer? Aí vem a perguntinha: o direito de viver, questão da propriedade do morro, o direito de viver dá ao homem de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Ou seja, né? Fazer uma pé de meia, como diz, né? Quem não fez pé de meia fica uma pensão de INSS como eu, é uma coisa maravilhosa, né? Graças a Deus. É uma merreca, como se diz. Ainda cortaram a metade. O fator previdenciário chegou lá e eu passei a minha vida profissional toda contribuindo lá em cima. Aí quando chegou, eu estava lá embaixo e passaram uma faca por 50%. E a gente olha, graças a Deus, no tempo de Kardec no tempo de Kardec não tinha, e ainda hoje vários países do mundo não têm previdência. É por isso que eles querem cortar, eles acham que tem demais. Mas um aposentado inglês, britânico, ele proporcionalmente ele recebe menos que o aposentado brasileiro. Portanto, previdência privada que nós queremos implantar aqui, né? As empresas têm, até abriu uma brechinha, de nada mais serve, mas nós temos uma aposentadoria universal, que é pouco, mas é um avanço imenso em relação ao passado. Pois bem, dá o direito, temos o direito de acumular? Dá. Podemos acumular sim, pelo trabalho dele. Mas tem uma coisinha que a gente não gosta de ter, tá? Dá, mas ele deve fazê-lo em família como uma abelha, por meio de trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão exemplo de previdência. Entende? Ou seja, a resposta nos diz: você pode, pelo trabalho dele, fazer o patrimônio, mas não se perca nisso. O patrimônio será abençoado se ele cumprir a sua missão, a sua função. Nós, como indivíduo, como pessoa, nós precisamos de muito pouco. Dá para viver com isso, até com a pensão do INSS, eu vivo muito bem e ainda faço viagens. Quando eu fui me aposentar, minha mãe dizia, minha mulher me dizia: não vai mais, você não vai fazer mais nada. Eu fiz já 7 viagens em todo o mundo. Depois eu conto mais para vocês, isso não compete aqui. Então, o homem, como indivíduo, ele sozinho, ele precisa de muito pouco para viver. E por que tanta acumulação sem movimentação? Nós temos que ter patrimônio. É justo, pelo trabalho, e temos acumular. Mas isso deve ser usado e deve beneficiar mais do que a vida. Ou mais do que uma família nuclear, que às vezes 3, 4, 5 pessoas. Mas nós não fazemos isso. Aí nós ficamos acumulando, não usamos, morremos para a minha família, né? Para o meu filho. Aí eu vejo o filho torra tudo, porque às vezes não foi preparado para lidar com isso. Coisas para a gente pensar. Temos o direito, sim, de trabalhar e de ter o essencial e até um pouco mais que o essencial, mas que não seja de forma egoísta. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido junto pelo seu trabalho? Essa questão, as pessoas colocam muito de nojo, porque essa coisa da violência, né? Só que, na verdade, temos um mundo muito violento, pode ficar mais violento, por causa do egoísmo, por causa do medo. O egoísmo gera medo e o medo gera violência. Mas eu diria para vocês, nós vivemos num mundo muito mais tranquilo, muito mais seguro do que o mundo de Francisco de Assis. O Francisco de Assis é o século XIII, e muito mais seguro do que o mundo de Jesus. No século XIII, assaltaram o cadáver do Papa Inocêncio III para roubar as joias e as doações. Você vê por aí. E não se podia certamente fazer uma reunião como essa aqui, terminando
9h, 9h30 da noite, porque era um perigo para voltar para casa. Não? Então, questão atualíssima: tem um homem direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Resposta: não disse Deus, não roubarás? Mandamento, não roubarás. E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Aí vem um comentário de Allan Kardec: porque por meio do trabalho honesto, Kardec sempre coloca essa dignificação, trabalho honesto, porque por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e viver. Até que coloca as coisas em um ponto de equilíbrio. Né? Na anterior ele diz: você tem que usar socialmente. Seu patrimônio tem que beneficiar outras pessoas, não só você. Mas você tem o direito sobre o patrimônio que você formou a partir do trabalho honesto. Aí vem aquela perguntinha que toca lá no fundo do nosso coração, diz assim: é natural o desejo de possuir? Nós que vivemos hoje enlouquecidos pela ânsia de possuir, queremos acumular, porque tudo nos incentiva a acumular. A cultura nos incentiva a acumular, a propaganda, a mídia, os professores, tudo é competição e acumulação. As palavrinhas, né? Colaboração e simplicidade, a gente não lembra isso. Então é natural o desejo de possuir. Kardec dá um diferencial para a gente, não diz sim, sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente, para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Cada um de nós vai estar em casa, né, fazendo exame de consciência. Para que eu quero possuir? Para ter 300 mulheres, 300 vestidos no guarda-roupa? Parece, desde outra aparece na televisão. A mulher do Neuda Marques, mulher do ex-ditador das Filipinas, se não estou enganado, né? Ela tinha lá mais de 2.000, 3.000, acho, sapatos. Vai lá no shopping comprar um, hoje em dia não serve mais. Né? E assim nós temos guarda-roupas cheios e pessoas nuas na rua. Há pessoas que andam nuas. No Brasil ainda é difícil de ver isso. Eu vim calcular ainda prédios imensos de grandes bancos internacionais. E o homem andando nu, esmolando. Fantástico, é o mundo que nós temos, porque não é um mundo ainda onde o amor, que é a pregação central do cristianismo, que é a pregação central das grandes tradições espirituais, conseguiu ser tomado como regra, digamos assim. Então é natural sim o desejo de possuir, mas quando o homem deseja possuir só para si e para a sua satisfação pessoal, o que há é simplesmente egoísmo. Aí, para concluir, lei de amor e justiça, vamos falar de caridade e amor próximo, mas tem uma perguntinha ainda relacionada a essa coisa de justiça. Até agora nós estamos falando de justiça, né? Todas essas coisas de propriedade, interpretação social, tudo isso é relacionado à justiça. Mas qual o caráter da legítima propriedade? Isso é um tema que no século XX acendeu fogueiras, né? Em função do debate ideológico. A gente vem desde o século XIX. Nós tivemos a sentença de Marcinho, com a abordagem da questão social de uma forma diferente, de uma forma também, naquela época, materialista. Né? Então isso gerou muitos conflitos com os núcleos cristãos, com a Igreja Católica principalmente, e nós chegamos ao século XX com alguns pontos que eram incendiários, a gente até medo de discutir dentro dos tempos religiosos, porque para não achar que nós estamos vinculados a essa ou aquela corrente ideológica. Mas está no livro dos Espíritos. Qual o caráter da legítima propriedade? Isso é coisa também para a gente refletir. Porque isso pesa sobre nós, isso pesa sobre nossas famílias. Kardec vai, eu não vou ler, lá na frente ele vai detalhar isso, das heranças que são recebidas, mas eu não vou chegar até lá não, tá? Só essa pergunta. Qual o caráter da legítima propriedade?
propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outro. E isso é um negócio, isso é uma paulada, isso é uma coisa que abala a gente. Aí a gente passa rapidamente, não estuda isso. A gente vai esquecer. Mas se é algo a estudar em casa, meditar, e aí encontrar meios de nós não repetirmos, digamos assim, o erro dos nossos pais. Porque não interessa se a gente é rico ou se a gente é pobre, nós somos descendentes, nós temos os nossos ancestrais. E nós estamos caminhando, né, do homem lá da caverna, que ele resolver qualquer coisa com uma pedrada, para um homem, digamos assim, mais próximo do angelical. Nós estamos refinando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de lidar com as coisas, a nossa maneira de lidar com o próximo. Nós estamos refinando a nossa sensibilidade. Então vamos refletir sobre essa questão e essa resposta e ver o que é que eu posso fazer. Se na minha trilha familiar eu descubro que eu tenho isso, o que é que eu posso fazer? Está aqui no frente. Aí você vai abandonar, não precisa abandonar a fortuna que você recebeu e que, digamos assim, não é legítimo porque não foi adquirida sem prejuízo de outro. Nós podemos resgatar isso, empregando em benefício de outro. Essa é a solução que o livro dos Espíritos nos apresenta. Mas temos, meus amigos, nesses 5 primeiros sinais, a questão da caridade e do amor próximo. Por que lei de justiça, amor e caridade? É interessantíssimo. A gente acha, no dia a dia a gente fala de justiça e nem lembra de amor. Quando o povo fala de justiça na televisão é para matar um. Quero justiça, quero pendurado. Não? Nós não ligamos justiça a amor, mas são duas coisas indissociáveis. Não existe justiça sem amor, mas também não existe amor sem justiça. Essa coisa que a gente vê, da mãe passando a mão na cabeça do filho, da gente protegendo, meu filho, não sei o que, não, é posse. É posse. Simplesmente posse. É meu. É o pronome que vai definir as nossas ações. Mas o amor verdadeiro, ele é justo. E a justiça verdadeira, ela é amorosa. O conceito popular hoje de justiça, principalmente nas populações das Caraíbas que não têm acesso ao estudo, aí a gente até tolera, né? Não tem acesso ao estudo. Aí acha que justiça é realmente olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Tudo bom, não é. As pessoas não tiveram acesso e vivem lá enriquecidas por nós próprios e as colocamos, as conservamos no dia. Mas e quando isso surge entre nós, entre as pessoas que fazem curso superior, né? Entre as pessoas que estudaram um pouco de direito, entre as pessoas que pregam os templos, é um problema sério. Mas não existe justiça sem amor. A justiça, inclusive, é uma forma do amor. A justiça civil é uma forma do amor, se ela for bem empregada. O homem comete delito, é mandado, sai de circulação da sociedade, perde unicamente, lembremos isso, perde, segundo a lei, unicamente o direito de viver. Todos os outros direitos você conserva, né? Se você pratica você conserva com você. Aí a justiça manda para uma penitenciária. Qual é o objetivo? Para que o homem seja ressocializado. É tirado de circulação, porque na situação em que ele está, ele pode causar mais dano. E manda-se para a penitenciária para que ele seja ressocializado. Infelizmente, isso não se faz. Na prática, não é assim, porque as penitenciárias são faculdades do crime. Você chega lá porque você roubou uma galinha e sai preparado para assaltar um banco, para estuprar, para sequestrar. Mas isso porque há uma crise de gerência do sistema e porque a gerência das coisas públicas é feita também com base no egoísmo. Todas essas coisas que nós vimos, escândalo, prende, Lava Jato, e os diantes da Lava Jato, que fala, né? Os diantes da Lava Jato, os que não foram punidos e que hoje estão acusando também, tudo isso do passado e do presente, essas coisas todas acontecem porque o fundo que sustenta tudo isso chama-se egoísmo. Não pensamos, não temos sensibilidade para pensar em próprio. Entramos na política para
já pensando em conseguir uma melhoria para nós próprios, melhoria material, e para os nossos apanivastas. Imaginamos que o poder para ser exercido para oprimir, para dar uma noção de mando, não é isso. Jesus dizia o quê? Como Jesus falou sobre o seu próprio poder, o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Okay? Então, caridade e amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das outras. Eu quero fazer um parênteses bem rápido para o horário que está chegando. Caridade, em português, é a tradução da palavra latina caritas, que quer dizer amor. E caritas, por sua vez, é a palavra latina que corresponde a ágape ou agapé, o grego agapé, que significa amor incondicional. É um termo que expressava aquele amor que Paulo pregou lá em Atenas, lá na colina do Areópago. Os gregos não entendiam bem, porque os gregos só tinham noção de Eros, o amor sexual, e de filia, o amor profundo da amizade. Eles trabalhavam com essas duas coisas. E Paulo chega lá e mostra um amor que não depende da amizade. Se eu me amar de volta, ótimo. Se não me amar, o amor vai continuar. Tem muito isso. Então, surgiu o termo agapé. Então, caridade é a prática que se expressa nessa benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tudo isso aqui, meus amigos, não exime a justiça, não retira a justiça. Nós temos uma tendência, a gente vai para um polo ou para o outro, sai de um polo. Mas isso aí o que é? Benevolência para com todos. Então, os criminosos continuem praticando crime, não é isso. Mas se eu trato o criminoso com benevolência, eu posso aplicar a justiça de uma forma ética. O exemplo da PAC, cadê o clérigo aqui? O exemplo da PAC. O sistema oficial aí gasta uma grana nossa, todos nós pagamos imposto, e vive aí em convulsão. Cada preso do sistema oficial custa uma nota. Aí os presos da PAC custam um pouco mais de um salário mínimo, 2 salários mínimos. Não tem guarda para dentro, não tem agente penitenciário, não tem também telefone celular, não tem droga. E eles estão com toda a segurança. O que é que prende esses homens? O amor. Eles estão lá porque eles vão cumprir. E eles sabem que se eles saírem de lá, vão cair no inferno de novo. Mas o que é que os prende lá? Então a caridade é importantíssima e nos remete ao centro do ensinamento de Jesus. O centro do ensinamento de Jesus é o amor. Amai uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Esse é o centro do sermão da montanha. Aí Kardec diz uma coisa assim: mas será reprovável se dá esmola? Porque quando a gente fala em caridade, não tem logo essa noção de caridade e amor. Caridade não é só. Caridade você pode fazer materialmente, você pode fazer sem nada, sem ter um centavo. Você fazer uma caridade maior. Nós fazemos trabalho de rua. De vez ou outra a gente encontra pessoas, a gente diz, não tem mais muito o que oferecer. Mas você não me ofereceu demais, você não me ouviu. Você falou comigo. Outra vez eu encontrei ali perto do Hospital do Coração, um guardador de carro, às 9 horas da noite, visitar uma pessoa, saiu, eu dizendo que você está feliz, não tem nem um centavo. Aí ele começou a contar um pouco da vida dele e eu ouvi. E disse mais 2 ou 3 palavrinhas. Olha, você disse que eu não tenho nada para você. Não, você me deu uma coisa que eu estava precisando. Alguém para me ouvir. As pessoas não jogam uma moeda assim para mim. Então nós podemos fazer a caridade com o coração. Mas Kardec diz assim: será reprovado da esmola? Não. Ele também não vai dizer assim, ó, caridade com o coração. Porque essa nossa intenção não vai acabar a fome de quem tem fome, não. Tem que dar o pão simples. Mas vai alimentar vagabundo, não sei o quê. Então não faça com o seu filho também, que não trabalha, não estuda. A gente fica passando os carões, mas o pão está indo. Porque você vai esperar a pessoa crescer espiritualmente sem fazer nada.
Então temos que dar o bom, a esmola não é reprovável, mas é preciso, e a Kardec chama a atenção, saber dar a esmola. Nós temos o amor, ele contém a compaixão, mas nós confundimos compaixão com pesar. Compaixão não é pesar. Pesar é uma coisa que até às vezes é alimentada pelo egoísmo. É bom, sabe, ter pesar porque já é o início de alguma coisa, né? Então, e se sensibilizou com o sofrimento de alguém, teve pesar. Mas isso não é essencial. Compaixão é a identidade, a identificação com o sofrimento ou com a alegria do outro, que aliás é mais difícil com a alegria. Isso é compaixão. E a compaixão nos leva a entender o estado do outro. E aí, oferecer a ajuda melhor se for necessário. Apesar, às vezes, é uma demonstração, sabe, nós estamos em cima. Confundimos compaixão com dó. Toma, meu filho, segura aqui na minha mão para levantar. Compaixão é mais horizontal. E ela está contida no amor. Ok, meus irmãos? Olha, esse capítulo é maravilhoso. Como eu disse, dá para a gente ficar a noite inteira conversando. Mas nós temos os horários, né? Vocês trabalham. Eu trabalho também, só que eu não bato ponto e também só vejo 2 horas. Será que é muito, né? Mas eu trabalho também. Então, que nós possamos estudar esse capítulo da vida mais importante da paz da vida. E aí, cada um, do seu jeito, escolhe como é que eu vou fazer isso. E olha para a sociedade, de repente, você é político, clero, vai exercer a política de uma forma superior, né? Você é professor, leia esse capítulo. O que você pode fazer na sua escola? Você é sindicalista? Como é que você pode fazer isso dentro do seu sindicato? Você é comerciante? Como você pode fazer? E cada um de nós vai descobrir em si mesmo a forma de praticar mais a lei de justiça, amor e caridade. Deus nos abençoe.